A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Te convido para fazermos menção da palavra do Senhor, palavra que liberta, digna de toda aceitação. Vamos fazer menção aqui no capítulo 3 do profeta Amós, versículo 7, que nos diz: Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bendito seja o Senhor. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele tem um mistério com seus profetas na terra. Desde o princípio, Deus ele tinha mistérios para revelar aos seus santos profetas, aos homens que se aderiram aos preceitos do Senhor, os que deram ouvido à palavra, os mandamentos, os estatutos que o Senhor estabeleceu. E hoje não é diferente, o Senhor ele tem prazer de revelar os seus segredos ao seu povo, povo escolhido, povo que Deus separou da vontade pecaminosa deste mundo, para revelar os seus segredos. E nós sabemos que tem homens de Deus na terra, que Deus tem usado como instrumento. Deus tem feito obras maravilhosas através de homens que buscam comunhão com o Senhor. E isso nos leva a entender que nós somos dependentes de buscar esta comunhão com o Senhor para que nós também tenhamos oportunidade de ser usado pelo Senhor. Mas nós estamos vivendo em um período propício a esta palavra, porque a profecia, a Bíblia diz que quando não há profecia, o povo se corrompe. Mas é necessário, nesses dias, estarmos atentos, porque a profecia que Deus ordena, ele cumpre. Deus, quando ele fala, ele cumpre o que ele fala. Quando ele ordena, acontece. E nós precisamos ter muito cuidado nesse período agora, com a questão da profecia, porque a Bíblia Sagrada nos ensina que devemos julgar as profecias. Não podemos duvidar, mas temos que julgar ela para ver se ela condiz com a palavra, para ver se ela tem conteúdo que se dá de encontro com a palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia Sagrada é a palavra fiel e verdadeira, ela é purificada 7 vezes e é impossível que Deus minta. E esses últimos dias nós precisamos estar muito atentos a ouvir profecias, porque é uma responsabilidade muito grande de alguém que quer lançar uma profecia, porque se Deus não ordenou, é perigoso. E nós temos que estar bastante atentos, tanto para ouvir a profecia como para profetizar. Porque a profecia, Deus, ele revela, e o profeta transmite. E precisamos ter muito cuidado. Se Deus não falou, é melhor que nós ficamos calados. Agora, se Deus falou, usa a tua fé e lança, porque Deus é fiel para cumprir. Aqui em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 37, veja o que Jeremias diz, um profeta de Deus, que Deus usou na terra de forma tremenda. E ele deixa essa advertência no capítulo 3, verso 37 do livro de Lamentações, ele diz:
Quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor não o manda? Olha para que situação. Jeremias, um profeta de Deus, que tinha muita experiência com o Senhor, e teve momentos que Jeremias entregou profecias e depois ele teve dificuldade, porque ele temia a profecia não se cumprir. E ele teve algumas dificuldades com isso e Deus cumpriu as profecias que Jeremias entregou. E como Jesus disse que no final dos tempos haveria falsos profetas, o apóstolo Paulo também falou, em respeito às falsas profecias, precisamos estar muito atentos a isso, porque se nós olharmos para a vida de alguns que estão aí inseridos na obra, porque o primeiro sinal do profeta é o temor no momento dele entregar a profecia. Se ele não tem certeza, é melhor que não entrega, porque estamos vivendo os dias bastante delicados. E veja que Jeremias, ali dando de cara com um falso profeta, Ananias, veja o que Jeremias diz a Ananias. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reis, guerra, mal e peste. O profeta que profetiza paz, somente quando se cumprir a palavra deste profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Veja que Jeremias disse que é preciso esperar a profecia se cumprir para termos certeza que verdadeiramente Deus enviou esse profeta. E veja que nós temos várias referências de profetas que Deus enviou e cumpriu a sua palavra. No caso de Moisés, ele profetizou sobre Jesus Cristo. No caso de Elias, Eliseu, vários profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías, foram profetas que entregou a mensagem, Amós, Sofonias, Zacarias, Malaquias, foram os profetas de Jonas. Deus enviou e ele cumpriu a palavra que ele ordenou. E nós temos contemplado aí algumas profecias que as pessoas falam e não se cumpre. Eu tenho observado isso. Pessoas entregam a profecia e não se cumpre. E precisamos estar atentos para isso, ao ouvir e ao profetizar. Não estou aqui falando contra a profecia, longe de mim falar contra os profetas do Senhor, mas eu estou falando em respeito o que a palavra nos ensina e os acontecimentos e as advertências que Jesus falou, o apóstolo Paulo falou, porque no final dos tempos haveria falsos profetas. E veja que no capítulo 13 do livro de Ezequiel, tem uma palavra em respeito aos profetas de Israel. Veja o que Deus falou por meio do profeta Ezequiel. Veja o que ele falou em respeito a profecias. Deus falando com Israel: os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem repararam o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não o enviou, e fazem que se espera o cumprimento da palavra. Porventura, não tivestes visão de vaidade, não
falaste adivinhação mentirosas? Quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Veja que Deus, ele tem responsabilidade pela palavra dele. A minha palavra, Deus não tem nenhuma responsabilidade com a palavra que eu lançar por minha própria vontade. Deus tem responsabilidade pela palavra que ele enviar, porque ele disse que não volta para ele vazia. E precisamos, meu querido, estarmos atentos às profecias, porque existe profecia e existe profetada. E as profetadas Deus não cumpre porque ele não ordenou. Não estou falando contra profeta e nem profecia. Estou falando a advertência que Jesus falou que no final dos tempos haveria falsos profetas, falsos doutores. O apóstolo Paulo falou sobre isso. E nós precisamos estar atentos, porque adivinhação é uma coisa e profecia é outra. E Deus não tem compromisso com os adivinhos, ele tem compromisso com os profetas que ele envia. E outra coisa, profecia é para aqueles que têm o dom de profetizar. Quem não tem o dom não se arrisque, porque Deus não vai cumprir e você pode ser envergonhado. Que Deus em Cristo abre o teu entendimento para esta palavra e nos dê a graça de discernir o que Deus ordenou e o que Deus não ordenou. Deixo uma advertência para os irmãos, não estou falando contra profecia nem profeta. É uma advertência do que a palavra nos diz, que Deus em Cristo continue abençoando a todos, que esta nação seja plenamente abençoada pelo Senhor, e assim eu agradeço ao Senhor por esta palavra em nome de Jesus Cristo.